tá? Se vocês precisarem, está disponível. O governo Bolsonaro. No fim da tarde, o presidente Bolsonaro divulgou em uma rede social que os 3 aviões vinculados à presidência foram... A gente falou operacional e financeiro, direito de uso, princípios, não pode ser aplicado leasing, também foi perguntado no trabalho. Consumo do dia a dia. O assunto gerou polêmica não apenas Essa aqui é a da aula de hoje. mas pelo fato dessa... Enquanto a Erika encontra, se caso vocês lembrarem de alguma pergunta que vocês não conseguiram, ficaram na dúvida, a gente volta no material e tira a dúvida. O importante é que vocês consigam responder todas as perguntas que a gente fez no questionário. Nada diferente do que a gente já viu, certo? Flá, já achei. Eu tava falando com você achando que eu não tava no mudo, olha. A minha, a que eu fiquei na dúvida, eu respondi, mas eu quase não respondi. Que era nessa, eu não soube interpretar a pergunta. Que é assim, ó. Descreva conforme o seu entendimento como deve ser realizada a contabilização de um bem pela arrendatária. Isso, a gente vai conseguir a gente vai conseguir responder essa pergunta também com a contabilização de hoje. Hoje a gente vai fazer uma simulação de como é a contabilização. A gente falou já sobre então, isso. A gente não aprendeu. Não, já viram sim. Vocês viram. Ó, tá escrito aqui atrás. Vou voltar. Você já corrigiu essas perguntas? Eu não corrigi porque não tá aparecendo o nome para mim. Eu pus o meu nome. Já. Alguns não tá aparecendo, não foram todos que eu consegui ver de quem fez. Vê, ó. Ó, arrendatário. Contabilização do arrendamento. Pelo arrendatário. Direitos de uso. Contabiliza no ativo. Fala de novo, que eu não entendi. Vocês estão conseguindo usar a tela? É que eu tô na da pergunta, por isso que eu não tô na tela. Com essa ou com C, Santa Lúcia? Com essa ou com C? Contabilização de arrendamento. Pelo arrendatário, é direito de uso, exceto prazo, curto prazo e pequeno valor. A gente vai falar sobre isso hoje, é a nossa pauta de hoje. E quando é pelo arrendatário, é contabilizado pelo ativo. Contabiliza o bem no ativo. O arrendador contabiliza no ativo, independente se é arrendamento financeiro ou operacional. O arrendador, aquele que tem a posse do bem que vai fazer o arrendamento, ele tem que ver se o arrendamento é financeiro ou se o arrendamento é operacional. Se o arrendamento for financeiro, ele vai colocar arrendamento a receber. Ele vai colocar lá no ativo dele arrendamentos a receber como se tivesse vendido a mercadoria. Mas, na verdade, não. Ele apenas arrendou por modo financeiro e a empresa que está arrendando, ela tem opção de compra. Por isso que ele coloca arrendamento a receber, como se tivesse já vendido o bem. Porque após o contrato, o bem vai ser da pessoa mesmo. E o arrendamento operacional, como não tem opção de compra, o bem vai ser dele, ele é considerado uma compra, um aluguel, igual está vendo o slide anterior, ele é considerado um aluguel, então o bem nunca vai ser da pessoa pelo arrendamento operacional. Por isso que todo o dinheiro que o arrendador receber de uma empresa que arrendou operacional, ela fica como receita. Porque o bem vai ser dela, vai ser sempre dela, por causa do tipo de arrendamento. Já o financeiro, ele fica contas a receber, porque ele é considerado, entre aspas, uma compra parcelada. Pessoal, eu queria saber de vocês. Eu não sei se estou chovendo no molhado ou se ficou claro isso. O que vocês acham? Vocês precisam de uma explicação
Precisa voltar? Não tá bacana? É que eu não sei. O que vocês falam? O que vocês acham? Tá meio nublado ainda, Marcos? Não. Mike, Renan? Enquanto tá tranquilo. É que às vezes eu volto, eu não sei se eu Tá dando pra ir. tô... Oi? Oi, Mike? Tá dando pra ir. Tô entendendo. Tá Tá entendendo? tranquilo. Joyce, Érica. Tá ok agora, Érica? Tudo certo. Tá bom. É que a hora Tá, que eu tá não... tudo ok. Então, a contabilização sempre contabiliza no ativo, mesmo se for operacional ou se for financeiro, quando for arrendatário. Quando a pessoa arrendar o bem, ela pega o bem para ela e dependente se ela usar, se ela fizer o contrato de financeiro ou operacional, o arrendatário vai contabilizar no ativo. Acabou. Agora, o arrendador, se ele arrendou pelo método financeiro, ele vai colocar arrendamento a receber. Por quê? Porque foi uma compra parcelada, entre aspas. Não é compra, é um arrendamento. Mas, porém, pelo fato de ter a opção de compra, ele no final do contrato, o bem vai ser dele. Então, por isso que é caracterizado como arrendamento a receber. Já o operacional, que vai devolver o bem para ele, ele tem um sentido de aluguel. Não vai comprar no final do período. Então, todo o dinheiro, todo o valor que a empresa pagar para ele, para o arrendador, ele vai colocar como receita, diferente de arrendamento a receber quando for financeiro. Certo? Aí tem o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação. A gente viu também na aula passada, tudo pode ser aplicado leasing? Não, não pode quando você comprar algum bem, arrendar algum bem para explorar bens minerais, petróleo, gás natural, recursos não renováveis, ativos biológicos, concessão de serviço, licença de propriedade intelectual concedida ao arrendador, direitos e títulos do arrendatário previsto a contar de licenciamento do ativo intangível, filmes, gravação. Não tem como você arrendar uma gravação, um filme, reprodução, porque tem direito autoral. Tem dono. Não tem como você arrendar para no final do contrato ser dele. Propriedade intelectual também não. Serviço. Não tem como você arrendar um serviço. Após o término do serviço, o serviço vai ser... Não tem como calcular isso. Então, ele também não é considerado arrendamento. Aí isso seria um complemento de tudo que a gente viu. Tem exceção de reconhecimento. Tudo que a gente viu, se não enquadrar nesse daqui, ele é reconhecido como bens que podem ser arrendados. Certo? Agora, exceção de reconhecimento. O que você não precisa reconhecer na CPC 6 do Regulamento 2. Existem duas exceções. Para quais o arrendatário, lembrando, o arrendatário pode decidir não aplicar a nova contabilização. Lembrando que a nova contabilização é lá do começo do curso, aqui que eu falei para vocês, que tinha a CPC 6 e a CPC 6R2, que foi uma regulamentação nova. Antigamente, era dividido em arrendamento operacional, e isso, pessoal, para o arrendatário, tá? Antes era dividido em operacional e financeiro. Hoje não tem mais diferença entre operacional e financeiro. Por isso que nesse slide aqui, o arrendatário ele registra no ativo e não tem opção operacional. É operacional e financeiro, mas registra tudo no ativo. Antigamente só registrava no ativo o financeiro. O operacional registrava como despesa. Agora, com a CPC 6, R2, ele contabiliza no ativo. Certo? Aí ele fala: exceções. Quais são as exceções? Para a nova contabilização. A nova contabilização, só para vocês lembrarem, eu acabei de falar, é aquela que você
não tem mais a separação do que para o arrendatário, para quem está alugando, quem está arrendando, não tem mais separação de contabilização quando a empresa opta pelo operacional ou pelo financeiro. Não tem mais separação. Agora, se a empresa optar por um arrendamento operacional de um bem a curto prazo até 12 meses, ou seja, se eu for fazer o arrendamento de um bem que eu não quero comprar ele, eu não tenho a opção de compra, ou seja, operacional, que ele seja um bem até 12 meses, vou fazer um contrato de leasing até 12 meses, ou que o bem seja um bem de baixo valor, aí até que a Joyce perguntou para mim na aula passada, mas Flávio, o que seria um bem de baixo valor? Aí até aqui no lado explica. Quanto ao arrendamento de ativos de baixo valor, o pronunciamento não estabelece qual seria o baixo valor. Então, quando fala assim, bem de baixo valor, você tem que levar em consideração o quê? Eu pego um bem e vejo, se ele for um bem usado, você reconhece ele como se ele fosse um bem novo. O valor de um bem novo. E você vê esse bem para a empresa, o porte da empresa, a situação que ela se encontra, esse bem é considerado um bem considerado um valor alto? Por exemplo, eu vou arrendar telefones, na qual o valor dele é de 120 mil reais, desculpa, 120 reais, 200 reais, um telefone com bina, com mais sofisticado que seja, 200 reais, você vai arrendar um bem desse? Você pode arrendar. Ele não encaixou em nenhuma das exceções. Você pode arrendar, mas ele é considerado um bem de baixo valor. Eu vou arrendar um outro bem, só que ele do período de até 12 meses. Eu não quero usar o período de 3 anos até 5 anos de 2 a 3 anos de arrendamento. Eu quero apenas 12 meses. Posso arrendar? Pode. Só que tem uma diferença. Ele pode, quando o optante por arrendamento operacional, então financeiro, você pode fazer pelo leasing financeiro, tanto 12 meses como baixo valor, e você vai fazer a contabilização dele no ativo. Certo? Quando você faz o arrendamento operacional, a empresa tem a opção de não aplicar a nova contabilização. Ou seja, ela pode aplicar tanto a contabilização no ativo, como registrar direto na despesa. Repetindo, quando a empresa ela for arrendar um bem de baixo valor ou um bem com arrendamento de curto prazo de até 12 meses, ela pode optar por não fazer um arrendamento, não arrendar ele pelo método, pela atualização agora da R2 que teve. Antigamente não era. Ativo, quando era financeiro, com opção de compra, você registrava no ativo o seu bem e você pagava mensalmente o valor com a intenção de compra, uma compra parcelada. Antigamente. E o operacional, antigamente, eu falo antes da CPC 06R2, antes da R2, você tinha a opção, você não registrava no ativo esse bem. Você registrava esse bem despesa e contas a pagar. Acabou, certo? Antes era assim. A nova contabilização fala que para o arrendatário não existe diferença alguma de bens. Todos vai ser realizada a contabilização no ativo. Acabou, todos. Aí tem essa exceção, que aí está falando agora. Quando for bem de curto prazo até 12 meses, ou bem de baixo valor, a empresa tem a opção de não usar a nova contabilização. Ou seja, a nova contabilização fala
todos os bens agora são registrados no ativo. Como o bem é de baixo valor ou até 12 meses, a empresa pode optar a registrar direto na despesa esses gastos, não registrar no ativo, quando o arrendamento for operacional. Vocês conseguiram compreender? Ficou complicado? Como que foi para vocês? Ficou confuso para mim. Flávio. Oi. Então, Oi, Joyce. você deu exemplo de telefone aí. E se a empresa é uma empresa, como chama, telemarketing, aquelas que tem um monte de mesa que as pessoas ficam atendendo. A empresa é de fazer isso. Ela não pode fazer contrato de telefones? Poder, ela pode. Ela pode, de qualquer forma ela pode. Essa exceção... Quer dizer, não pode é aplicar o leasing nesse caso? Pode. A exceção que ele fala não é exceção de aplicar o leasing ou não. A exceção é para qual é o método de contabilização que você vai usar. Entendi. Se você vai contabilizar no ativo, como é padrão, depois com a CPC 6 do R2, todos os bens são contabilizados no ativo. Acabou. Agora, com bens de baixo valor e arrendamento de curto prazo, quando operacional, quando você não tem a opção de compra, você não quer a opção de compra, esses bens você pode optar por lançar no ativo, você pode colocar lá ativo mobilizado ou bens de natureza permanente, geralmente é utilizado esses bens, você pode registrar na contabilidade do seu ativo isso, ou que é uma opção que não existe para outras operações, só quando é baixo valor e curto prazo, ou você pode fazer o lançamento direto na despesa. Então, a exceção é que você pode optar por qual método você quer fazer. Se você quer reconhecer no ativo ou se você quer lançar direto na despesa. Mas sobre arrendamento, os dois podem ter. Você pode arrendar tanto um quanto o outro. Mas quando você for fazer um arrendamento operacional, quando for operacional, você tem a opção de escolha. A diferença é essa. Se fosse financeiro, você ia registrar tanto esse bem a curto prazo como de baixo valor no ativo. Acabou. Sem discussão. Não tem diferença nenhuma. Mas agora, quando for operacional, você não tem intenção de compra, você pode optar por registrar no ativo, utilizando a nova contabilização, ou você pode não utilizar a nova contabilização e usar a contabilização antiga. A nova é o CPC 06R2, que é a nova legislação, regulamento. E o antigo é quando tinha separação financeiro, ativo, nacional, despesa. Nesse caso aqui, ele pode optar a usar esses bens a curto prazo, 12 meses, ou baixo valor, na despesa, direto na despesa da empresa. Mike? Oi? O que você está achando, Mike? Tá ok? Tô indo. Tô entendendo aos poucos. Tá. Marcos? Agora eu entendi. Agora ficou mais claro. Yasmin? Yasmin? Yasmin não quer falar comigo. Pessoal, eu fiz essa tabelinha aqui para ajudar a compreender melhor. Renan, tá ok para você? Para mim tá tranquilo, até porque geralmente eu vejo bastante os razões, não entendo a fundo da contabilização, mas eu sempre dou uma olhada nos razões, então tô meio por dentro do que você está falando. Beleza, pois aí você ajuda complementando para ajudar o pessoal. Beleza. Eu voltei, pessoal, aquela tabelinha
Só pra gente... Eu coloquei outra tabelinha com as exceções. Certo? Até que, na verdade, a exceção aqui tá escrito errado. Tá com C cedilha. Tá com 2 S, mas é com C cedilha. O que eu ia falar para vocês entenderem. O arrendador. O arrendador é quem arrenda, beleza? É o dono do bem. Ele, na contabilidade dele, ele vai separar, olha aqui embaixo. Arrendador. Ele vai separar, antes ele separava arrendamento operacional e arrendamento financeiro. E após, ele ainda divide em arrendamento operacional e arrendamento financeiro. Certo? Para ele não teve diferença na contabilização. Quando é financeiro, ele registra de uma forma, e quando é operacional, ele vai registrar de outra forma. Certo? Quando é financeiro, ele vai registrar recebimento, vai registrar compra parcelada. E quando for operacional, ele vai colocar como aluguel. Certo? Arrendamento a receber, ele vai colocar no ativo dele arrendamento a receber, e no operacional ele vai colocar como receita. Isso era antes e é depois e acabou. Para ele tem separação. Para ele não teve diferença nenhuma. Para o arrendatário houve diferença. Antes era dividido em operacional e financeiro, que é a primeira linha aqui, e agora não existe diferença entre arrendamento operacional e financeiro. Por isso que aqui arrendatário, direito de uso, contabiliza no ativo. Não tem mais separação, arrendamento financeiro, arrendamento operacional, igual era o arrendador. Certo? Não existe diferença mais. O arrendamento financeiro não teve diferença após dia 1/1. E o operacional, que antes era reconhecido como despesa da empresa, agora contabiliza no ativo também. E apenas a despesa com depreciação e despesa financeira é registrada como despesa. O resto é também ativo, tanto financeiro como operacional. E a contabilização é a mesma. Aí tem a exceção, a minha exceção, né, com 2 S's. Vocês ignorem esse erro. A exceção da contabilização... Ainda bem que não é só eu que erro. Aqui foi meu estagiário que fez errado. Falei para ele digitar correto aqui, ele acabou digitando tudo errado. A minha também, estagiária, também tem hora que vai cagada. Fiquem tranquilos, tá? Vou mandar embora, tá? Vou contratar outro. Você acha que fala para fazer material e faz tudo errado. Errar é humano. Vou perdoar ele dessa vez, tá? Mas não sei não, se arruma tempo não. Mais um erro já é na rua já. A exceção da contabilização. Aí entra naquele aspecto que a gente acabou de falar, que a empresa adquire um bem. E se seu contrato for igual ou inferior a 12 meses, ou o bem que seja considerado baixo valor, ele pode optar pelo arrendamento financeiro ou optar pelo arrendamento operacional. Lembrando, isso é questão de contabilização, tá? Se ele optar pelo arrendamento financeiro, a contabilização dele vai ser pelo ativo. Se ele optar pelo arrendamento operacional, ele vai levar em consideração a antiga contabilização, a de 31/12/2018, que era contabiliza débito na despesa e credita valor disponível no caixa ou passivo circulante. Então, a única diferença não é que a empresa, um erro muito comum que ocorre, é falar assim, bens de baixo valor não pode contabilizar. Pode, tá? Pode. Pode arrendar também. Só que se for arrendamento financeiro, já vai direto no ativo. Se for operacional, a empresa pode optar se ela vai fazer a contabilização com os princípios da contabilidade
do dia 31/12, que é reconhecer como despesa, ou se ela vai levar em consideração a nova contabilização, que é registrar no ativo também. Então, ela tem a opção, quando o arrendamento for operacional e o bem for de baixo valor ou inferior a 12 meses. Pode falar no chat aí que estamos de olho. Sim? Não? Se for mais de um ano, vai pelo método antigo. Se for menor, vai ser pelo método novo. É isso, professor? Isso. Primeiro, se for arrendamento financeiro, não tem nada. Ignora tudo. Se for financeiro, a empresa ela pode pegar bem de baixo valor, registra no ativo tranquilamente. Se for um bem inferior a 12 meses, também pode colocar no ativo e ignora a exceção. Não existe exceção para financeiro. Porque tem a opção de compra. Certo? Agora, se for operacional, se a empresa vai devolver o bem depois do período de uso, sendo um bem de baixo valor ou um bem inferior a 12 meses, com vencimento de 12 meses, a empresa ela vai utilizar o operacional, porque ela optou não ficar com o bem, e ela pode escolher como ela vai realizar a contabilização dela. Se ela vai registrar na despesa, vai lá, despesa com... vamos pôr que mensalmente ficou um valor de R$200 de despesa do bem que vai estar pagando de aluguel. Vai colocar lá, despesa com arrendamento mercantil no passivo. Arrendamento mercantil a pagar. Acabou. Agora, o financeiro, como que é a contabilização no ativo? Eu vou colocar lá, telefone, vamos por exemplo, telefone, R$200. Eu vou colocar lá, R$200 de aluguel, desculpa, R$200 de arrendamento com juros. Eu vou colocar lá R$180 no passivo, leasing a pagar e impostos a transcorrer, taxas a transcorrer, que é o valor que você vai pagar de juros por estar fazendo do leasing, R$20 no passivo. E eu registrei na contabilidade R$200 no ativo, quando financeiro. E quando operacional é na despesa. Eu não mexo, meu bem eu não vou registrar como se fosse meu. Eu vou registrar lá R$200 de despesa com leasing e leasing a pagar. Quando é financeiro, eu vou registrar ativo não circulante, vou colocar lá o telefone, R$200, e vou registrar o R$180 de leasing a pagar no meu passivo. R$20 eu vou colocar como impostos ou a parte financeira de taxas por estar tendo o leasing e vai bater no balanço. Esses R$20 eu vou lançar lá. Despesa financeira com leasing, R$20. Mas só a parte financeira. Agora ele fala aqui, ó. Arrendamento operacional. Passa a ter despesa com depreciação e despesa financeira. Despesa financeira registra. Certo? Ficou confuso ou ficou tranquilo, Marcos? Tá. O sol raiou. Vamos lá, vamos melhorar melhor ainda esse entendimento. Eu estou indo devagar, pessoal, e às vezes eu volto, porque eu estou traduzindo de uma forma do CPC. E ele é muito complicado de compreensão, certo? Então, eu estou tentando trazer de uma forma muito tabela, muito esquemas, para vocês conseguirem compreender como que funciona. Às vezes, para vocês, a aula está indo muito devagar, é um pouco de conceito por vez, para não virar um ninho, né? Porque a compreensão dele é meio chatinha de compreender. Então, eu estou fazendo por esquemas e estou passando um conteúdo de cada vez, tá? Exceção do CPC. Então, lembrando, essa é a exceção, tá? A única exceção do CPC 06. Se o arrendador não vai aplicar o CPC 06. Ou seja, lembrando, o CPC 06, uma das atualizações dele foi o quê? Ignorar a separação
do arrendamento financeiro para o arrendamento operacional. Antes separava financeiro ativo, operacional despesa. O CPC 06 ele ignorou isso, não existe mais diferença. Tudo eu vou registrar no ativo. Certo? Aí uma exceção que não vai aplicar no CPC 06, ou seja, eu não vou caracterizar obrigatoriamente no ativo, que o arrendatário pode não aplicar o CPC 06. Então, ele não precisa aplicar obrigatoriamente e registrar tudo no ativo. Quando? Quando ele não é obrigado? Quando que possui a exceção? Quando o arrendamento for a curto prazo ou quando o arrendamento for de pequeno valor. Até 12 meses e que não possua opção de compra. Então, vai ter exceção quando o bem for a curto prazo, certo? E não tiver opção de compra. Aqui já dá deixa. Ele fala que o leasing ele tem que ser operacional, porque não tem opção de compra. Escolha feita por classe dos ativos. Certo? O arrendamento pequeno valor. Para mim caracterizar ele com pequeno valor, eu tenho que considerar ele como ativo novo. Então, eu vou contabilizar ele como o valor antigo. Mas, por exemplo, tá? Eu tenho um carro, a pessoa me dá a pessoa está vendendo um carro, tá? Muito barato porque ela quer se livrar do carro. O carro, ele custa... É um carro popular, um Fusca, tá? Mas o Fusca aí hoje está meio caro. Vamos supor uma Brasília. A empresa está vendendo uma Brasília por leasing. Por algum motivo está arrendando uma Brasília. Só para vocês entenderem o contexto que eu quero explicar para vocês. A Brasília custa hoje quanto? Custa hoje 5 mil reais. 6. Só que a pessoa está arrendando essa Brasília pelo valor... Está arrendando não, ela está arrendando essa Brasília, pode ser, no valor de R$1.000. Para mim caracterizar ele como pequeno valor, eu vou ter que considerar ele como ativo novo. E novo, ele vale 6 mil. Então, ele não vai conseguir ser leasing. Por isso que leva em consideração ativo novo. Porque muitas empresas usam de má fé esse método. Então eu pego o meu carro ou uma máquina valor alto, eu vendo ela para você por um valor pequeno, um valor de nota de emissão de nota fiscal, um valor muito baixo. E você paga a diferença para mim por fora. Pro caixa 2, para não fazer na contabilização. Só que acontece, o CPC já se preveniu contra isso. Eu considero, mesmo que o valor eu pague muito baixo do bem, mas eu tenho que considerar o valor do ativo como se ele fosse novo. Então eu vou ter que avaliar a máquina de quanto que vale a máquina. E avaliando quanto a máquina cabe, vale, talvez ela não se enquadre no bem de pequeno valor. E cada bem, se for vários produtos a pequeno valor, cada bem vai ter que ser feito um contrato. Você pode fazer um contrato, por exemplo, de 10 carros. Se fosse um leasing operacional de pequeno valor, eu vou ter que fazer um leasing um contrato para cada bem. Certo? Andréia, Tainá, Yasmin. Uia. Tá tranquilo, Andréia? Por enquanto? Joyce, Érica, tranquilo também? Tranquilo, vai em frente. O CPC 06, eu retornei mais um pouco, para a gente ir construindo devagar. Ele era dividido em arrendamento financeiro e arrendamento operacional. Ele era. Quando ele era financeiro, ele reconhecimento pelo ativo, balanço patrimonial.
E quando ele era operacional, o direito, reconhecimento direto na despesa com arrendamento mercantil, lá no DRE. Isso no CPC 06, antes de 2019. Depois de 2019, no CPC 06 R2, que é o segundo regulamento, R2 é quando tem uma alteração na regulamentação de alguma norma contábil, tá? Então, depois da regularização, depois da atualização, o arrendamento financeiro ele é reconhecido pelo ativo balanço patrimonial e o operacional reconhecimento pelo ativo balanço patrimonial. Certo? Os dois. Igual. Não tem diferença mais. Aí tem a observação aqui. Quando a empresa optar pelo arrendamento operacional para bens inferiores a 12 meses ou bens considerados de baixo valor, pode aplicar o CPC 02 ou não. Por quê? Ou seja, ela pode aplicar o reconhecimento no ativo ou não. Se falar ou não, ela volta para o CPC 06 que era antes. E ela pode reconhecer direto na despesa. Tranquilo? Agora eu quero que vocês respondam essa pergunta para mim. Uma empresa tem os seguintes contratos de arrendamento. O uso de um veículo com prazo de 10 meses, sem opção de compra. O uso de um computador com baixa capacidade de processamento e pequeno valor. O uso de um veículo com prazo de 6 meses, com opção de compra. O uso de um veículo, uso do veículo usado. A pergunta como importante. Indique quais devem ser obrigatoriamente, aqueles que não têm opção, tá? É muito importante ser obrigatoriamente contabilizados com arrendamentos que transferem direito de uso do ativo. Duas palavras importantes. Obrigatoriamente é aquele que não tem opção de contabilização, é apenas uma contabilização, e que transferem o direito de uso de um ativo, aquele que vai transferir o direito de uso. Ele já está falando qual o tipo de arrendamento através dessas duas palavras. Certo? Eu quero que vocês façam esse exercício, eu vou dar uns 10 minutinhos para vocês, que vocês pensem, e eu quero que todo mundo responda. Qual alternativa preencheria? Certo? Quem está sem áudio responde pelo chat. Certo? Sim. Então pensem aí. Ok. Ó, são 9:01. Aí vocês vão falando para mim. É bom todo mundo colocar no chat qual é a alternativa que vocês escolhem. Aí eu vou controlando por lá. E se todo mundo responder até 9:10, antes das 9:10 a gente já responde. A gente já vai faz junto e vê como que vocês levaram em consideração para responder. Então assim que vocês encontrarem uma resposta, vocês já jogam no chat.
E aí, pessoal? Eu tô aqui. E aí, Renan? Minha resposta?
Volta lá pra me lembrar, não anotei. Ah, Que é nóis. Mentira. Assim, pelo que eu entendi, lendo ali o que você tinha passado, mais o que as explicações mais assim, mais superficialmente o que eu entendi, não sei se está certo. A contabilização obrigatória seria para o 2 e para o 3. isso. Alternativa D. B. Vamos ver agora então. Temos aqui umas divergências. Temos D, temos C, temos E, temos B. Vamos lá. Uso de um veículo com prazo de 10 meses sem opção de compra. Vamos ver aqui. Não é obrigado. Bem, sem opção de compra. Então, se ele é sem opção de compra, ele é operacional, correto? Uhum. Então, arrendamento operacional. Se ele é operacional, ele fala que além de não ter opção de compra, ele ainda é 6 meses, 10 meses. Se é Acho que é 10 6. meses, é inferior a curto prazo, menos de 12 meses. Se E desobriga ele... também. Isso, na verdade, ele é obrigado, mas aqui ele tem a opção de De não fazer. escolher se ele quer fazer pela nova legislação Ou pela antiga. ou pela antiga. Ele tem a opção aqui. Então, nesse caso, a alternativa, o número 1, não é. Já descartamos a alternativa A, a alternativa B e a alternativa E. Certo? Como ele tem sem opção de compra, aqui embaixo ele fala transfere os direitos de uso de um bem. Beleza. Obrigatoriamente contabilizados. Ele é obrigatoriamente contabilizado? Então, aqui ele tem a opção. Ele não é obrigado a um só. Ele tem opção. Então, ele não entra. Certo. Uso de um computador com baixa capacidade de processamento e pequeno valor. Pequeno valor, mas no CPC ele não especifica qual seria esse pequeno valor, né? E é aí que está o problema. Ele não especifica qual é o valor. Até que ele deixa claro lá. Não existe nada que detecte qual é o pequeno valor. Mas, aqui ele fala. Ele tem opção de compra? Fala alguma coisa assim? Não fala de opção de compra. Mas ele fala que é pequeno valor. Se é pequeno valor, ele considera que tem ele dá opção de contabilização. Então, ele pode ser pelo método CPC novo ou antigo. Então, obrigatoriamente, ele tem mais de uma contabilização. Então, o número 2 também não se encaixa. Certo. Então, já a gente vai descartar a alternativa B, a alternativa Só. D. Sem querer ficou só C. Vamos ver se é isso mesmo. Uso de um veículo com prazo de 6 meses com opção de compra. Se ele não tivesse falado com essa opção de compra, a gente descartaria ele. Porque a opção de compra caracteriza ele como financeiro, com leasing financeiro. E só tem exceção do CPC quando o arrendamento for operacional. Como ele falou que é apenas financeiro, com opção de compra, ele falou que é financeiro. Então, automaticamente, não exista essa exceção. Não existindo essa exceção, automaticamente, ele tem apenas a contabilização do arrendamento novo, do Regulamento 2, Regulamento CPC 062. Então, esse entra na contabilização obrigatória. E o uso de um veículo usado, ele para por aí. Se ele falasse, o veículo usado e sem opção de compra, a gente já incluiria. Mas ele não fala dado nenhum. Também. Oi?
Pegadinha tá aí, então, porque ele só fala veículo usado, mas não fala que é de pequeno valor, o Não valor fala do pequeno valor, veículo, não fala que é opção nem de compra, fala não fala que é opção de compra. Então, se é o veículo usado, bom, aí tem duas características. Se é um veículo usado, ele não fala opção de compra nem se não tem opção de compra. Agora eu captei. Assim, a alternativa correta é a C. Mas, numa questão dessa, por exemplo, você pode até entrar como recurso. Mas teria que argumentar muito bem, né? Melhor não dar dor de cabeça. O uso de um veículo usado. Você pode entrar com recurso e falar, não, ó, essa alternativa ela não caracterizou se tem opção de compra, não tem opção de compra, com isso prejudica na análise. Você pode tentar argumentar para anular. Mas a alternativa correta é a questão C. Não, mas agora eu entendi. Joyce, Andréia. Parabéns aos ganhadores. Olha, Joyce. Foi quase, hein, Joyce? Quase, se eu sequer não tenho uma opção certa na minha escolha. Isso é quase. Que Às vergonha de vezes ter você entendeu que era respondido. para assinar a linha incorreta. Porque a correta é a 2 e a 3. A 3 e a 4, desculpa. Você falou que acerta a 1 e a 2 e a 3? Desculpa, a 1 e a 2 e a 4? Eu escolhi a 3. Olha, a C, você fala? Exatamente. Aí, ó. São detalhinhos, igual para vocês, são detalhinhos que vai pegando, vai puxando, que ele, a hora que você junta tudo, é muita coisa que você tem que. Quando tem uma questão dessa, você tem que ver muita coisinha, sabe? Sem opção de compra, você tem que lembrar que é operacional, aí você lembra que entra na exceção. Entrando na exceção, você tem que ver, é 10 meses, não é, é curto valor, é alto valor, é 12 meses, menos 12 meses. Então, esse exercício eu peguei para você testarem vocês de todos esses princípios que a gente acabou de ver. Ô, Flávio, tem um porém, é porque eu confundi o C com o E. Ah, é verdade. Eu Faltou, confundi, é você colocou sério. um tracinho a mais, né? Foi, tiraram o tracinho aí da minha resposta, colocaram um tracinho. É mentira essa resposta minha. Ah, então tá certo. Você acertou também, então. Acertei, opa. Parabéns. Muito obrigada. Certo, pessoal? Na verdade, o que eu queria passar para vocês hoje era isso. Certo? Eu queria saber de vocês. Vocês acham que está passando pouco conteúdo nesse tempo que temos? Porque a minha intenção é passar o conteúdo e não também, como eu posso dizer assim, jogar muito conteúdo de uma vez só. Porque, querendo ou não, é diferente Para mim do tá o suficiente. presencial. Oi? Não tá nem de mais, nem de menos. Para mim tá o suficiente. É Eu bom falo pouco também, que vai dando para entender, porque porque assim, é diferente o presencial do remoto, né? Presencial você passa os conceitos, é mais fácil, porque daí é presencial, aí vai conversando, vai dialogando. Agora, quando é remoto, você fica muito na frente do computador, tem gente que trabalha com o computador também o dia inteiro e acaba não tendo o aproveito necessário. as Vocês vistas já querem mais começam a conteúdo? Eu tenho mais reclamar. material para passar. Vocês acham melhor deixar para a próxima aula ou continua? Acho que eu vou deixar para a próxima. Marcos, Júlia. Então, beleza, Andréia. Pessoal, Pode então, deixar para a próxima aula. beleza. Daí devagarzinho a gente vai construindo. Aí vocês vão também ajeitando as ideias, ficando mais fácil. Porque a intenção minha é trazer um pouco mais claro essa ideia, porque realmente ele é muito chatinho, tá? Então, para vocês, tá bom dessa forma, com esquemas? Tá repetitivo? Eu quero saber de vocês. Flávio, Oi. quarta agora é projeto ou é o C10? Então, vamos falar sobre projeto, tá? Aí depende como for o andamento, se a gente vê que projeto tá ok, que não tem muito assunto para falar,
aí a gente pode começar a falar sobre a OC10. Tá bom. Mas se tomar muito tempo o projeto, a gente continua só projeto mesmo. E para vocês, como que tá em questão de entendimento? Eu preciso de um feedback seus. Para mim tá ótimo, tá ótimo. Eu tô sendo tudo muito claro para mim. Pra mim tá ótimo também. Pra mim tá bom. Então, beleza, pessoal. Então, na aula que vem, sendo na quarta ou na quinta-feira, a gente vai ver um pouco de contabilização. A gente vai fazer o débito e crédito mesmo, tá? Ver como que funciona na contabilidade, para onde que vai, para onde que não vai. A gente vai começar a ver mais a prática a partir da próxima aula. É. Beleza. Fechou? Fechou, patrão. Professor, Oi? posso dar uma sugestão, se Lógico. se permitir? Como eu acho assim que deixar para ver a contabilização na quinta, se a gente perder muito parte da aula com o projeto na quarta, vai dar meio que uma esquecida, porque a gente já vai ter a aula da terça com outra matéria. Então eu pensei, o professor passar esse conteúdo de contabilização na quarta e a gente discute o projeto na quinta. Pode ser. Para mim, indiferente. A gente pode fazer isso sim também. De qualquer forma, o material já está ok. Aí você fala assim, Flávio, vamos falar sobre contabilização. Deixa o projeto para quinta. A gente vê o projeto para quinta. Eu acredito também de projeto não vai ter muita coisa para se conversar. Porque a gente precisa também do... A Júlia e a Amanda e você e o Marcos iam lá na empresa. Então, querendo ou não, a gente precisa de um ok sim ou não deles para dar continuidade. Eu só preciso ver uma coisa, tá? Se na quarta-feira é aula de projeto, certo? Se for aula de projeto, ou C13, aí a gente fala só sobre projeto. Dependente se teve muita coisa ou pouca coisa. Certo? Agora, se for ao C10, a gente fala sobre projeto. A gente criou esse costume de quarta-feira fazer o projeto. A gente fala sobre projeto na quarta-feira, do que deve falar, e depois volta para a aula. Eu vou estar verificando e passo para vocês. Se caso for de projeto, aí é só projeto. Aí não interfere, a aula não faz parte. Agora, se for ao C10, a gente fala sobre projeto e dá abertura para a gente falar sobre a C10 mesmo. Certo? Mas daí eu mando no grupo. Se caso for só projeto, eu falo, pessoal, é o C13. Aí é só projeto. Aí você fala, pessoal, fala sobre o auxílio projeto, porque é quarta-feira, e depois o C10. Aí eu falo para vocês na quarta-feira, antes de começar a nossa aula. Beleza? Belezura. Beleza. Então, fechou, pessoal. É isso aí por hoje. Ok. Beleza? Pessoal, abração para vocês. Até quarta-feira, tá? E eu vou estar mandando para vocês também a gravação para quem faltou.